era um grande sacrifício estar guardando o sábado, e Deus não queria mais sacrifício. Às vezes a pessoa faz um sacrifício, mas o coração mesmo está longe de Deus. Não adianta a pessoa fazer aqueles sacrifícios grandes e estar com o coração longe de Deus. Ninguém pôde substituir o nosso Rei Jesus. Ninguém pôde. E aí Deus foi e falou... esqueci de falar que eu sou evangelista Patrícia. Deixe seu like, seu comentário. Estou esquecendo de falar, gente. Nossa. Aí nós vamos estar lendo aí Isaías 57. Isaías 57. No capítulo anterior, igual eu falei com você, está mandando guardar o sábado. Porque naquela época o livro de Isaías já estava apontando para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Mas eu quero dizer para vocês que o Jesus Cristo, ele falou assim, eles perguntaram para Jesus quais são os mandamentos mais importantes que nós devemos guardar. Ele falou assim: amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Nós praticarmos essa ação, Deus não quer mais sacrifício. Não adianta fazer sacrifício com o coração longe do Senhor. Entendeu? Gosto de café e tenho fé. Olha que rima linda, né? Que rima linda. Você tem fé? Tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus e gosto de café. Gente, gosto mesmo, tá? E amo o Senhor de todo o meu coração. Deus eu sei que eu sou pecadora, mas Deus, Ele é tremendo. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus é digno, aleluia. Então vamos entrar aí no capítulo 57 de Isaías, tá bom? Vamos entrar aí no capítulo 57 de Isaías. E eu quero estar lendo aí com vocês o Isaías 57. Quero mostrar para vocês que é a palavra de Deus, a Bíblia. Está nos dizendo assim, olha, está continuando aí, né? A falta e os crimes de Israel. Não, isso aqui eu já li. Foi o capítulo 56 que eu li, né? No capítulo 56 está falando no capítulo 56 está falando que promessa àqueles que guardam o sábado, porque naquela época era importante guardar o sábado, porque por quê? Porque o povo era escravo no Egito e não estava acostumado a descansar. E Deus precisou ensinar para o povo que eles precisavam descansar. Nós precisamos tirar um dia para nós descansarmos, né? E irmos à casa do Senhor. As pessoas estão esquecendo de voltar. Depois da Covid, muita gente não voltou mais à igreja. Aí ele está prometendo àqueles que guardam o sábado, a promessa está aí, né? A promessa do Messias que veio, já cumpriu, veio para cumprir toda a lei. E aqui também está falando da falta e os crimes de Israel no capítulo 56, que é bem pequenininho. Aí, gente, agora no capítulo 57, e está escrito assim, olha bem, 57, perece quer dizer morre o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Gente, Deus, nós sabemos que o corpo é diferente do espírito. O espírito só fica de pé, o corpo só fica de pé porque há um fôlego de vida em nós, que foi soprado em nossas narinas para que tenhamos vida física. Mas para mim ter uma vida espiritual, eu preciso que o Senhor Jesus faça morada em meu coração através do Espírito Santo de Deus. E diante de tantas catástrofes, não porque Deus está mandando, gente, mas é permissão de Deus, claro, mas
A culpa é do ser humano, porque o ser humano está acabando com a terra. A terra está cansada. A terra está cansada do ser humano, né? E nós precisamos estar orando. E o Marrocos precisa de ajuda humanitária, de oração. É muito triste você ver lá, né? Você vê uma reportagem com 20 mil mortos, eles abrindo lá, valas, enterrando e colocando as pessoas lá, e ali eles jogam terra por cima, não pode nem estar chorando pelo seu morto, né? Quantas pessoas ficaram sozinhas? Terremoto lá terremoto na Líbia, no sul, tempestade, furacão, e está acontecendo. Nós sabemos que a vinda de Jesus está muito próximo mesmo, e precisamos nos preparar. Como vamos nos preparar? Um dos principais objetivos é através da palavra de Deus. E aqui no capítulo 57 está falando assim, ó: o justo perece, o justo, e não há quem o considere. Isso em seu coração, porque as pessoas, elas não gostam, as pessoas que não buscam o Senhor, elas sempre criticam aquelas pessoas que praticam justiça, tá? Então aqui ela está falando, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, e os que houveram andado em sua retidão. No capítulo 57 está falando assim: os idólatras ridicularizaram, no 57, né? Ridicularizaram e faziam gestos grosseiros de desprezo para os remanescentes fiéis. Porque quando Jerusalém foi levada à Babilônia, ficaram os remanescentes lá, ficaram as pessoas, eles continuaram fiéis a Deus. As pessoas que eram fiéis a Deus, eles zombaram. Até hoje zomba das pessoas que procuram ser fiéis a Deus. Eu fico impressionada como que hoje as pessoas não têm medo de falar mal de Deus. Quantas pessoas estão afrontando Deus, e isso é muito perigoso. E aqui no capítulo 57, do 1 até o 13, está escrito assim: essa seção dá continuidade ao pensamento iniciado no capítulo 56, agora dando ênfase no povo em geral, um Israel que passou por disciplina, porque o Israel passou por disciplina quando foi cativo na Babilônia por 70 anos, e por disciplina é ainda culpado de todas as formas de idolatria, porque ao invés deles consertarem a vida deles, eles adotaram os ídolos da Babilônia como deuses, igual no outro capítulo falando aqui, né, que a idolatria é pecado. Opa, Mila chegou, beijo. A idolatria é pecado, é pecado. Então Deus falou aqui no livro de Isaías assim: olha, vocês com a árvore vocês fazem um ídolo, dá forma ao ídolo, ali você se prostra diante desse ídolo e fala que ele é Deus. Com barro também a pessoa faz, com argila, né, faz um formato de ídolo e declara que ele é Deus, e fala que aquilo ali é só para lembrar, dele. Igual a desculpa da pessoa idólatra é essa: eu ponho lá só para me lembrar, é como uma foto. Gente, isso é espírito de engano, E aqui, gente, ele está falando assim: e com a outra parte você faz da árvore, você faz lenha para fazer sua comida. E o do barro, quando faz o ídolo de barro, a pessoa faz panela de barro para cozinhar sua comida também. Deus ele abomina a idolatria. Há um só Deus, com letra maiúscula, OIESS, sempre está nas minhas lives, né? SSE.
Sempre tá. Obrigado. Deus abençoe. Aqui, gente, ele ele ainda culpa Israel de todas as formas de idolatria, o sacrifício pagão que caracterizam os tempos pós-exílico, pré-exílico, foi antes, eles caíram na idolatria e depois eles ficaram de castigo durante 70 anos na Babilônia e voltaram novamente, foram libertos, mas acontece que eles continuaram também com a idolatria. Sabe que esse menino teimoso que fica de castigo? Assim era Israel, né? E aqui no capítulo 57, olha, eles chegaram a tal ponto, que no verso 5, 57:5 fala assim: que vós esquentai com os ídolos debaixo de toda árvore, vende e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos. Além deles fazerem ídolos, que Deus falou assim, Deus falou, não façam ídolos, não adoram. Eles, sabe o que eles faziam? Eles matavam seus filhos, ofereciam seus filhos aos deuses pagãos. Ofereciam. E isso aí entristecia mais Deus ainda. Olha aqui, ó. Eles sacrificais os filhos. Refere-se ao sacrifício infantil ao deus Moloque. E o deus Moloque, eles ofereciam como sacrifícios. Os reis pagãos tinham esse costume de oferecer um deus lá minúsculo, Moloque. Eles tinham costume, ele tinha ele fazia ele com abertura, uma abertura na barriga, e ali colocava fogo e eles lançavam os filhos deles ali como sacrifício, queimavam os filhos em oferenda ao Deus deles lá. E Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu. Isso aí é uma coisa que não agrada a Deus. Sacrifício de pessoas não agrada a Deus. Porque Jesus, ele veio como Deus, ele veio como homem, ele veio e fez todo o sacrifício. Se você é idólatra, você precisa consertar diante de Deus. Leia o Salmo 15, Valéria, Deus abençoe você. E aqui no 57, do 9 ao 10, está dizendo assim, ó: e te abates até aos infernos. Refere-se ao estado inferior para o qual eles caíram. Eles são vistos como pessoas que servem a Satanás. No entanto, eles não se arrependem. As pessoas que fazem ídolos são vistas pelo Senhor Deus, que são pessoas que são vistas que servem a Satanás, mas e elas não estão nem aí. E Deus está falando, igual hoje as pessoas estão falando horrores a respeito de Deus. Deus não tem culpa das coisas que estão acontecendo, não. O ser humano entregou a terra a Satanás. Ele entregou, porque a Deus entregou o domínio da terra ao ser humano. O que o ser humano fez? O que Adão fez? Entregou nas mãos de Satanás. O que nós temos que fazer é entregar a nossa vida para o Senhor. Jesus está voltando. E aqui no 57:11, desde muito tempo, eles aproveitaram-se da longanimidade de Deus e do fato de que ele não os aniquilou totalmente. Então eles aproveitaram, né, da longanimidade de Deus, que Deus é um Deus longânimo, porque Deus suporta muita coisa. Olha para você ver, Deus é tão longânimo, vê pessoas debochando dele assim, ó, e Deus está aguardando a pessoa tomar posição diante dele. E aqui também do 57, do 14 ao 21, está nos dizendo assim, do 14 ao 21. E disse aplanai, endireitai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, com letra maiúscula, santo, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito. E também
com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. No 57 fala, né? O contrito espírito minúsculo, Deus terá misericórdia e perdoará aqueles que se arrependerem. Se você é idólatra, se você se arrepender dos seus pecados, se arrepender, desapega da idolatria. Eu era idólatra, eu era uma pessoa idólatra, mas Deus tirou do meu coração toda a idolatria. Meu coração é só de Jesus. Meu coração é só de Jesus. Se você tem Jesus no coração, escreve aí, meu coração é só de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, fala assim, eu quero aceitar. Coloca aí, eu quero confessar Jesus, eu vou fazer oração de confissão com você, em nome do Senhor Jesus. E aqui também Deus terá misericórdia e perdoará aqueles que se arrependem com um coração contrito. Deus deseja ardentemente estar em paz com a sua família, que se afastou, porém não há paz para os ímpios e impenitentes. Aí Deus, mesmo a gente passando fogueira, né? Deus abençoe aí, Djalma. Mesmo que a gente, no mundo nós estamos sujeitos a tribulações, mas mesmo tendo tribulação, o justo, ele passa a tribulação em paz. Esse é o capítulo 57. Que Deus abençoe a vida de vocês.